Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. Era uma madrugada de sábado para domingo. Eduardo estava numa festa de casamento e durante a madrugada ele sentiu vontade de ir embora. Seus familiares pediram para que ele ficasse e esperasse mais um pouco e depois iriam todos juntos para casa. Alguns amigos também não quiseram ir com ele, mas Eduardo já estava cansado e certamente, pelo que disseram, ele estava irritado porque ele bebeu muito e a todo momento ele estava repetindo o nome de um personagem que vive nas matas, a Caipora. Todas as coisas que falavam para ele respondia: a Caipora é culpada disso, a Caipora é culpada daquilo, a Caipora me deixou bêbado e agora eu vou embora porque eu estou com muita raiva. E se eu encontrar a Caipora pelo caminho, ela vai receber uma lição que nunca mais vai esquecer na vida. E dava risada das coisas que ele falava. As pessoas mais velhas aconselharam o Eduardo a parar com aquela conversa. Aconselharam a ele para deixar de fazer aqueles comentários que poderia fazer com que ele se arrependesse no futuro. Mas Eduardo estava muito embriagado e não dava ouvidos para os conselhos das pessoas mais velhas. Ele despediu da família, despediu dos amigos e saiu daquela festa de casamento e foi embora para a casa dele. Do lugar onde estava sendo realizado o casamento até a casa do Eduardo tinha uma distância aproximada de uns 2 quilômetros. Ele precisava andar por uma rua iluminada, mas no final daquela rua, onde havia iluminação, ele precisaria entrar por uma estrada de terra e aquele local não tinha iluminação, estava tudo escuro e naquela noite não havia lua no céu. Eduardo saiu cambaleando pela rua e seguiu em linha reta, porque ele conhecia muito bem o caminho e mesmo estando ele embriagado, ele sabia por onde ele deveria ir para chegar até a casa onde ele morava com a família dele. Os familiares lá na festa ficaram preocupados, mas sabiam que ele conhecia muito bem aquele trajeto. E as pessoas do bairro onde ele estava, a maioria eram conhecidas e sabiam que o Eduardo gostava de beber algumas bebidas fortes e ficava teimoso da forma que ele ficou naquela noite, lá no casamento. Um irmão do Eduardo ficou muito preocupado e falou para o pai dele que iria segui-lo por uma distância até que ele se certificasse de que o Eduardo chegou tranquilamente na casa. O irmão do Eduardo então saiu do casamento também e, mantendo distância para não ser visto pelo irmão mais velho, ele foi caminhando atrás dele e o seguiu por aquela rua. E ele viu que quando o Eduardo chegou no final da rua iluminada, no último poste onde havia uma lâmpada, uma moça estava parada na rua e chamou a atenção do Eduardo. Ela fez um sinal, um gesto para que o Eduardo se aproximasse dela. Eduardo então aproximou-se daquela jovem e eles começaram a conversar. O irmão do Eduardo permaneceu longe, afastou-se de onde ele estava, ficou atrás de um poste para que ninguém o visse por ali e ficou olhando as atitudes daquela jovem. Ela começou a apontar para uma região cheia de mata, uma região de uma colina, e depois de fazer alguns gestos, ela começou a caminhar por uma trilha pequena no meio daquele mato e foi seguida pelo Eduardo. O irmão daquele homem embriagado ficou preocupado. Ele queria gritar, chamar a atenção do irmão. Talvez ele estivesse correndo algum perigo, mas ele não sabia exatamente o que estava acontecendo.
Depois que aquela jovem e o Eduardo entraram no mato, o irmão dele saiu de onde estava escondido e correu até perto daquela trilha que levava para aquela colina cheia de árvores, naquela mata escura naquele momento, e ficou olhando um vulto seguindo para aquela região. O irmão do Eduardo ficou muito preocupado, entrou também naquela trilha e o seguiu, mas de repente ele perdeu aquele casal de vista. Por mais alguns minutos, o irmão do Eduardo continuou caminhando por aquela trilha estreita, mas começou a ficar escuro demais. E ele percebeu que o irmão dele e também aquela jovem saíram da trilha. Não era possível que eles tivessem sumido daquela forma tão rápido. O irmão do Eduardo tinha ido depressa. Não era possível que os dois estivessem sumido assim, como uma fumaça no ar. O irmão do Eduardo, achando que os dois tinham saído da trilha e entraram no mato, ele ficou parado, tentando ouvir algum barulho. De repente, ele começou a ficar muito assustado quando gritos do irmão dele começou a chegar até seus ouvidos. O irmão do Eduardo ficou apavorado, ele começou a gritar o nome do irmão lá no meio daquele mato, mas não havia resposta. Somente gritos e pedidos de socorro chegavam até aquele rapaz que estava ali apavorado, sem saber o que fazer. Ele gostaria de ir até o local onde os gritos estavam vindo, mas ele ficou com medo. Ele queria ajudar o irmão dele, que talvez estivesse precisando de ajuda. O que ele fez? Ele voltou correndo, saiu daquela trilha, chegou até a rua e seguiu até a festa de casamento e chamou o resto dos familiares. Alguns amigos também foram com ele até aquele local onde supostamente o Eduardo estava sofrendo algum ataque daquela mulher ou de algumas pessoas que estavam acompanhando ela naquele local escuro no meio do mato. Alguns rapazes entraram por baixo daquelas árvores e começaram a gritar o nome do Eduardo, tentando ouvir alguma resposta dele, mas nada, eles não ouviam absolutamente nada. Os gritos cessaram no meio daquele mato e todos acharam que Eduardo havia saído dali. Mas onde estaria ele? Eles vieram pela rua, não encontraram o rapaz ali naquele local. Ficaram preocupados. Será que o pior havia acontecido com o Eduardo naquele lugar? Quem era aquela jovem? Quem era aquela moça que o arrastou para o meio daquela escuridão? Lá para o meio do mato, ninguém sabia dizer. Somente o irmão do Eduardo lembrava-se da silhueta daquela jovem, daquela moça, que estava parada na esquina, assinalando para o Eduardo, e o Eduardo seguindo ela por aquela trilha estreita e escura no meio daquele matagal. Quando aquelas pessoas já estavam saindo daquele lugar, eles começaram a ouvir gritos novamente. Era o Eduardo que pedia socorro. Eles ficaram olhando lá para a colina, mas não conseguiam enxergar nada devido à escuridão. Somente os gritos chegavam até eles. Alguns mais corajosos começaram a seguir aquele grito, na esperança de poder encontrar o Eduardo em algum lugar caído, talvez. E de repente ouviram ruídos de pessoa correndo. Havia passos de pessoa que estava vindo até eles. E essa pessoa corria muito e também gritava. Era o Eduardo que estava chegando até aquelas pessoas que estavam ali naquela pequena trilha escura no meio daquele mato. Quando Eduardo chegou até eles, Eduardo estava todo machucado. A sua camisa estava rasgada. Eduardo estava muito cansado, quase não conseguia falar, mas ele deu graças a Deus de encontrar aquelas pessoas ali, seus amigos, seus familiares que vieram para ajudá-lo. Ao saírem daquele mato, quando chegaram na rua, Eduardo sentou-se na beirada de um barranco e começou a falar que aquela jovem que o arrastou para aquele lugar escuro estava pedindo ajuda. Ela dizia que uma pessoa estava caída lá dentro e que precisava da ajuda de um homem para ajudar a tirar aquela pessoa que estava dentro de um buraco lá no meio da colina escura. Eduardo foi com ela para ajudar. Ele acreditou naquela jovem, mas quando ele chegou no lugar muito escuro, aquela jovem
pegou uma vara de espinho e começou a agredir o Eduardo. Batia na costa dele, batia nas pernas, batia nos braços e dizia para ele: "Você me chamou, Eduardo, eu sou a Caipora, eu vim te visitar." Eduardo estava tremendo de medo e com os olhos arregalados, porque naquela noite ele encontrou aquele ser muito perigoso, aquele ser do qual ele vivia falando o nome, a Caipora. E naquela noite ele teve uma experiência muito desagradável com ela. Daquele dia em diante, nunca mais Eduardo citou o nome daquele personagem tão assustador.